E tem um fato que está lá, que aí a meu favor eu vou falar aqui, de que ele acha que o Estado tem que comandar tudo, né? E eu queria dizer o seguinte, que uma das teses que eu levanto nesse livro, exatamente, e que, aliás, Renato, eu sou atacado na esquerda, é porque eu acho que o Estado não tem que estar comandando nada. Aliás, não tem que estar comandando tudo, muito pelo contrário. Uma das características do socialismo com características chinesas, que é o nome que eles dão, e esse livro é uma tentativa de comprovação científica disso, de que o setor público da economia é dominante, mas ele convive com múltiplas formas de propriedade, inclusive a propriedade privada capitalista na China, né? Então, eu nunca disse em lugar nenhum que o Estado tem que comandar tudo, ou seja, nunca... E sou muito atacado entre meus colegas de esquerda por conta disso, né? Mas fica o livro aí e tal. Mas então você não se considera marxista? Você varia entre o que você... Não, eu sou marxista, porque o próprio Marx dizia que a transição do capitalismo para o socialismo seria uma longa transição em que haveria convivência entre ali do valor, múltiplas formas de propriedade. Tudo bem, mas aí, por exemplo, quando aconteceu, eu já comecei interrompendo para fazer uma pergunta para ele do que ele está falando, então tá? vamos à primeira. E se precisar qualquer coisa, você muda aí, você coloca a ordem na casa. Tá bom. Mas, então, se você se considera marxista, e você falou que o Marx tem essa ideia de que a transição teria que primeiro haver um capitalismo, e depois ir para um socialismo. E ele fala que o socialismo é a violação despótica do direito de propriedade, isso está no manifesto do Partido Comunista, e aí a partir daquilo e da ditadura do proletariado, e daí depois faria a transição para o comunismo, que ele nunca explicou corretamente. Então, se você tem essa cabeça marxista, como que você coloca isso dentro do que acontece na China? Porque a China não é consenso nem na direita nem na esquerda exatamente o que ela é. Então, tem alguns teóricos na direita que falam que o comunismo sim existe, que é como se fosse a China, que não é a teoria que eu concordo. Eu concordo que lá existe um capitalismo de Estado, que é um capitalismo ou uma iniciativa privada fortemente regulada pelo Estado. E nesses últimos 2 anos, principalmente depois da pandemia, isso começou a piorar muito. Então, o Estado hoje tem muito mais interferência na vida das pessoas e na economia, principalmente, que é o que eu acompanho quando a gente fala de liberdade econômica, do que 2 anos atrás. Mas sempre teve essa característica, desde a liberação, desde a abertura comercial da China com o Deng Xiaoping, de pegar esses elementos do capitalismo, da iniciativa privada, e fazer uma forte regulação estatal. Então, na minha visão como economista, isso não é comunismo, isso é um capitalismo de Estado nos moldes chineses, que é até quando eu vim aqui eu falei, a China é uma mistura bizarra de capitalismo com socialismo. Como que você, sendo marxista, como que você se coloca nessa? Porque você defende o modelo chinês, mas você não defende o modelo soviético. O que é exatamente que você defende?